Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que também estão nos acompanhando através do Facebook e do canal do YouTube da nossa igreja, eu também vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Motivo de satisfação e de alegria de poder retornar a nossas atividades de forma presencial aqui na nossa igreja. Muito bom isso. Glória a Jesus. Eu gostaria de compartilhar com vocês aqui, primeiramente no livro de Números, no capítulo 13, e depois nós vamos para Josué. Eu quero falar hoje sobre Caleb. Quantos já ouviram falar de Caleb? Teve um irmão que, quando eu cheguei aqui, ele fez um elogio, porque eu sou novo, né? Ele disse, eu estou com 82 anos. Eu falei, mas você está vivo. E quantos que novos aí já foram recolhidos, né? Mas eu quero falar de uma pessoa que não tinha 82 anos, tinha 85 anos. E com apetite, com vontade de tomar posse das promessas que Deus lhe fizera aos 40 anos de idade. Hoje o senhor está com 82. Será que aos 40 anos Deus não lhe fizera alguma promessa que ainda não foi cumprida? Hã? Né? Então eu quero falar de uma pessoa que com 85 anos de idade, ele disse, eu não vou morrer enquanto não pôr a mão naquilo que o Senhor me prometeu. Oh, aleluia, glória a Deus. Números capítulo 13. Números capítulo 13. Versículo 1. Glória a Jesus. Diz assim, e falou o Senhor a Moisés, dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeça dos filhos de Israel. E estes são os seus nomes: da tribo de Ruben, Samua, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Ori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné; da tribo de Isacar, Geel, filho de José; da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num, que em outras versões esse Oséias é o Josué, ok? Em algumas Bíblias você encontra Oséias, e em outras versões você encontra Josué. Então esse Oséias, filho de Num, é o Josué, tá? E da tribo de Benjamim, Paute, filho de Rafu, ok? Vamos agora para Josué, capítulo 14. Josué, capítulo 14, versículo 6. Todos acharam? Diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus,
em Cádiz Barneia por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força era, qual é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquis estão ali, grandes e fortes cidades ali. Porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor seu Deus, o Deus de Israel. É uma leitura tão gostosa que dá vontade de não parar, não é verdade? Vocês sentem isso também? Tem trechos da Bíblia que você começa a ler e te envolve, te encanta de forma que você não quer parar, não é verdade? Curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Amado eterno Deus, Pai bendito, santo e eterno, somos muito gratos ao Senhor por esta grande oportunidade de estarmos aqui para louvar, bendizer e enaltecer o teu nome, e especialmente para ministrar a tua palavra, que é pura, que é santa, que é eterna, que nos alimenta, que nos encoraja, que nos fortalece. Por isso estamos aqui, porque necessitamos muito da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Queremos agradecer, desde já, a oportunidade que nos está sendo confiada pelo nosso pastor presidente, nosso pastor primeiro vice-presidente, Adenil Calvete. Nos sentimos felizes também em ver o senhor aqui. É como um Caleb, né? Que Deus abençoe o senhor. Quando vê o senhor naquele hospital ali, coração apertado, né? Às vezes pela manhã, cedinho, antes de ir para o trabalho, passava ali, tinha que convencer a enfermeira, né? Tinha que convencer, graças a Deus, às vezes encontrava uma enfermeira crente, né? E entendia a situação, deixava entrar, só um pouquinho, pastor, mas deixava, e graças a Deus, nós estamos com o nosso pastor aqui presente, porque eu sempre digo, quando Deus tem chamada na vida de alguém, quando Deus tem plano na vida de alguém, quando Deus tem projeto na vida de alguém, meu querido irmão, fique tranquilo, faça a sua parte, se cuide, claro, se proteja, se cuida, não tente o Senhor teu Deus,
mas não viva ansioso, não viva preocupado, não viva desesperado, não viva com a cabeça fora do lugar, pensando no pior, no amanhã, porque, meu querido, se Deus tem plano de te levar, Ele leva, mas se Ele não tem plano de te levar, Ele não vai te levar, acabou. E passe a dificuldade que você passar, enfrente a dificuldade que você enfrentar, mas você continuará de pé, você continuará firme, você continuará caminhando, marchando, como este homem que nós lemos aqui, Caleb. Meus queridos, um homem que nasceu na terra do Egito. A Bíblia diz que daquela geração, eu não quis me estender aqui no texto de Números, mas se você ler todo o capítulo 13 de Números, você vai entender. O capítulo 13, o capítulo 14, você vai entender todo o contexto da mensagem. O povo já estava perto de Canaã, próximo a Canaã, e Deus ordenou que Moisés separasse 12 espias, um de cada tribo, os maiorais de cada tribo, e um deles era Caleb, e o outro deles era Josué. E no retorno, 10 homens deram uma posição muito deprimente, desmotivadora, desencorajou o povo a tomar posse daquilo que Deus já havia decretado, já havia determinado para eles. Então, foram pregoeiros do caos, da destruição, plantaram a falta de confiança, de fé no povo e amoleceram o coração do povo, derreteram o coração do povo, de forma que, com aquelas palavras, muitas das pessoas murmuraram contra Deus, pecaram contra Deus, não acreditaram nas palavras do Senhor e com isso trouxeram ira para si, de forma que foram punidos por causa daqueles 10 homens que, em vez de encorajar o povo, em vez de trazer uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de fé, trouxeram palavras do caos. Mas eu quero te dizer, neste dia, eu não venho aqui como um pregoeiro do caos, mas sim da esperança, da fé e da confiança, porque Deus é fiel e nele nós podemos confiar. Deus é digno da nossa confiança. Deus é digno de todo o nosso respeito, de toda a nossa fé. Quando nós dizemos que devemos confiar em Deus, não estamos dizendo que devemos confiar em qualquer pessoa, numa pessoa que não mereça confiança. Deus merece confiança. Deus é de confiança. Deus tem um caráter completamente puro, elevado, santo, justo, e nele podemos confiar. Nele podemos confiar. Mas o que fizeram aqueles 10 homens? Eles fizeram completamente ao contrário. Derreteram o coração do povo. Mas entre aqueles 12, 2 se levantaram. Por isso que eu digo, irmãos, nem sempre a maioria está com a razão. Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre a maioria acerta. Não. Ali era a minoria. Mas a minoria preferiu confiar no Senhor. A minoria preferiu acreditar no Senhor. A minoria preferiu depositar sua fé no Senhor, como Josué e Caleb. Caleb? Você sabe qual é o significado da palavra Caleb? A palavra Caleb quer dizer fiel como um cão. Olha só, até na palavra, os pais de Caleb, quando colocaram esse nome nele, né? Parece que já era um nome profético na vida de Caleb. Fiel como um cão. E Caleb fez jus ao nome que ele carregava. Foi fiel a Deus. Você veja, por que fiel como um cão? Porque quantos têm
cachorro aí, eu já criaram, cão. Eu, desde a minha infância, sempre criei cachorro. Se tem um animal que é fiel ao seu dono, é o cachorro, irmão. É o cachorro. Se bobear, rapaz, se ele for tão apegado ao dono, se ele vê o dono ser sepultado, ele fica lá em cima da cova, esperando pelo dono. Tão fiel que é um cão. E o nome Caleb é esse, fiel como um cão. Caleb aparece na Bíblia quando Moisés envia a Cades Barneia, eu já falei aqui. Era um jovem corajoso. Ao retornar com o grupo de espias, não concordou com aquele relato nefasto. Que aqueles homens trouxeram, levando o povo de Deus à murmuração, ao desânimo. Quando disseram que as cidades eram grandes e fortes, eles não estavam mentindo. De fato, as cidades eram grandes, eram fortes. Os habitantes daquela cidade eram homens ferozes, terríveis, gigantes, grandes. Eles não estavam mentindo. Os filhos de Anak se sentiam como gafanhotos, e assim também aos olhos dele. Mas Caleb não se conformou em ser chamado de gafanhoto, sabia do valor que ele tinha diante de um Deus que havia demonstrado o seu cuidado e poder para com eles. Caleb viu Deus enviando aquelas 10 pragas no Egito. Caleb viu Deus resgatando Israel com a mão forte e poderosa na terra do Egito. Caleb viu o povo atravessando o Mar Vermelho aos pés enxutos. Caleb viu Deus pelejando pelo seu povo no deserto contra os amalequitas, quando Moisés estava lá no cume do monte com seus braços abertos e Josué liderando um exército contra aqueles homens terríveis, salteadores, aqueles homens de Belial, terríveis que existiam, que eram os amalequitas. Caleb viu isso tudo. Caleb viu Deus mandar um maná. Caleb viu Deus tirar a água da rocha. Caleb viu Deus transformar as águas amargas em águas boas. Tudo isso Caleb viu. Tudo isso aqueles 10 homens também viram. E que me causa espécie em ver hoje muitos crentes que dizem que servem a Deus diante de uma dificuldade, diante de uma adversidade, eles se desviam, eles abandonam, eles enfraquecem, eles duvidam, murmuram, se afastam, desanimam e se esquecem de tudo, todos os milagres e os que eles presenciaram da parte de Deus. Passaram a vida vendo milagre, vivendo milagre, mas agora já não acreditam mais que o Deus que os tirou de uma nação forte como era o Egito, não é capaz de introduzi-los em Canaã. Será, meus irmãos, que o Deus que nos tirou do mundo, o Deus que nos purificou, o Deus que nos salvou, o Deus que nos cobriu com o sangue de Jesus Cristo, não é poderoso para nos guardar nos dias de hoje? Era isso que o povo murmurava quando estava diante do Mar Vermelho. Teve poder de nos tirar do Egito, mas não tem poder de nos levar para Canaã. Será que nós estamos nessa situação hoje? O Senhor teve poder de nos tirar do lamaçal do pecado, mas não terá poder de nos conduzir à vida eterna. Murmuraram contra Deus. Caleb não. Caleb teve um coração diferente. Pelo erro dos outros, Caleb foi penalizado a perambular 40 anos no deserto, até que todos aqueles murmuradores morressem. E veja só, irmão, Deus te fez promessa. Oh, meu Deus do céu. Deus te fez promessa. Aí agora, por causa de um grupo de murmurador, tu vai ter que aguardar
45 anos para pôr a mão na promessa. Você sabe o que é isso, rapaz? Vai sofrer perambulando ali no deserto, por causa daqueles 10 murmuradores. A maioria eram murmuradores, exatamente. A maioria eram murmuradores. E por causa daqueles murmuradores, muitas pessoas morreram, porque Deus se irou, puniu, e ainda disse, o que ficou vivo, vai fazer o seguinte, dos que saíram do Egito, só esses 2 vão entrar. E quem vocês falaram que morreriam, que são as crianças, eles vão ficar adultos e vão entrar, mas vocês que murmuraram não vão. Quem vocês disseram que iria morrer, vai entrar, vai viver. E quem vocês diziam que iria morrer, quem vocês diziam que iam morrer, vai viver. E quem vocês diziam que ia viver, vão perecer todos no deserto aí. Vão nadar e morrer na praia. Não vão entrar, não vão alcançar, não vão receber, porque são murmuradores. E Deus não se agrada de murmurador. Deus não gosta de murmurador. Deus não gosta de pessoas que não têm fé. Deus não gosta de pessoas que duvidam do seu poder. Em meio ao castigo do povo, Deus faz promessa para o fiel. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me. Como ele acreditou em mim, como ele não chegou mentindo para o povo, não. De fato, lá as cidades são fortificadas. Lá, de fato, tem gigante. O negócio lá não é fácil, não. Mas o Deus que me tirou do Egito é o mesmo Deus que me fará entrar naquele lugar lá. O mesmo Deus que mandou todas aquelas pragas do Egito, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, é o mesmo Deus que vai me introduzir na terra de Canaã. Caleb conservou-se firme e constante, sem mudar de intento. A sua fé e confiança em Deus lhe ajudaria a conquistar aquela terra, e isto muito agradou o Senhor. Mesmo sendo voto vencido, eu aprendo aqui com Caleb que eu não posso abrir mão da minha intimidade com Deus, eu não posso abrir mão do meu chamado, da minha responsabilidade, do meu compromisso, da minha fé, da minha confiança, porque outros estão duvidando, porque outros estão fazendo diferente, porque outros estão pensando diferente, porque outros estão se posicionando diferente. Eu tenho que continuar me posicionando de acordo com a graça e a fé que Deus me deu, e não mudar de acordo com o politicamente correto, porque estamos vivendo hoje uma geração de crentes vivendo o politicamente correto, e não aquilo que a palavra de Deus diz. Nós queremos agradar a Deus e ao sistema mundano, ficar de bem com Deus e ficar de bem com o sistema mundano, mas o sistema mundano não tem condição de agradar a Deus, não tem condição, porque a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Muito tempo se passou, e Caleb estava agora já idoso. Obrigado. 85 anos, irmão. 3 anos a mais que o senhor. Você pensa nisso? Muita coisa aconteceu no deserto durante aqueles 40 anos. Meu irmão, ele chegou a pisar em Canaã. Gente, sabe o que é isso? Chegou a pisar, com 40 anos de idade, chegou a pisar em Canaã. Ele sentiu o gostinho da uva, ele pegou o cacho da uva, ele trouxe aquelas frutas, aqueles alimentos todos. Ele sentiu o sabor da fruta
de Canaã. Deve ter levado um favo de mel. A propósito, você sabe por quê a terra mana leite e mel? Que isso, irmão? A gente sempre não disse que Canaã é a terra que mana leite e mel? Por que leite e por que mel? Né? Leite, porque é uma terra cujo o gado é predominante o gado baixo, cabras e ovelhas. Tanto nas planícies, as ovelhas, e tem as montanhas, as cabras. É uma terra que mana leite. E mel porque a vegetação baixa e a vegetação plana, de muitas flores, isso atrai muitas abelhas e também tem muitas cavernas e geram muitas colmeias. Você já leu o livro de Juízes que Sansão matou um leão e quando voltou estava cheio de mel? As ovelhas fizeram a colmeia lá dentro do leão. Deixou a carcaça do leão. Você veja como era fácil. É uma terra que manava, de fato, leite e mel. Tá? Então, Caleb esteve lá. Aí, Caleb agora, o negócio é o seguinte, vamos nos reunir aqui e tomar posse. Não, aí vem 10 murmuradores. Não, vamos voltar. Tem que voltar. Não dá para avançar, tem que avançar. É por isso que eu sempre digo que em tempos de crise a igreja marcha triunfante. Em tempos de crise a igreja não recua, a igreja não para, a igreja não se estagna. Em tempos de crise a igreja marcha triunfante. Quantos já estavam sentindo o sabor do mel? Quantos já estavam saboreando a uva? Quantos já tinham bebido já uma porção do leite da terra? Mas se deixaram levar por aqueles que não têm compromisso com Deus, se deixaram levar por aqueles que só têm a nos desviar do foco, da chamada, do propósito de Deus. E quantos deixaram suas posições, deixaram o lugar que Deus lhe colocou e tomou um outro rumo e agora está peregrinando 40 anos para voltar, quem sabe, a sentir novamente o sabor da vitória, porque tomou decisão errada, perdeu o time, é o tempo que nós falamos, né? Perdeu o tempo, deixou passar. A fila anda. Quantas vezes perdemos o tempo da oportunidade que Deus nos concede? É agora, hoje, é o momento, mas duvidamos, não acreditamos, temos medo. Quantas vezes temos medo de tomar posse daquilo que Deus realmente nos chamou para aquela responsabilidade. E aí, vai amargar 40 anos, sofrendo, porque não tomou posse no tempo certo daquilo que Deus havia lhe dado. Mas o que fazer? Quem estiver numa situação como essa, eu agora só vislumbro a morte, só vislumbro agora o caixão, só vislumbro agora a eternidade, porque já não tenho mais esperança, já não tenho mais desejo de viver, já não tenho mais apetite, já não tenho mais força, já não tenho mais saúde, já não tenho mais idade, já não dá mais, passou, não quero mais. Mas Caleb não. Sabe quem me prometeu? Foi Deus. Sabe quem falou? Foi Deus. Eu não pedi nada a Ele, foi Ele que me prometeu. Eu fui lá
eu dei a palavra de acordo com o meu coração. É o que eu sentia naquele momento. E o meu coração agradou a Deus. Portanto, eu não pedi nada, foi Ele que me prometeu. E eu se mantive firme nesses 40 anos de peregrinação, sofrendo por causa dos murmuradores. Mas eu me mantive fiel, eu me mantive com foco na promessa. Eu nunca deixei de olhar para Hebron, eu nunca deixei de olhar para o cume daquele monte. E tem uma coisa, eu me cuidei, Josué. Eu fiz atividade física, cuidei da minha saúde, né? Tomei os remédios direitinho, porque eu sabia que eu tinha que tomar posse daquele cume, daquele monte, que Deus me prometeu. E aí, sabe o que acontece, Josué? Eu estou agora com 85 anos, mas vou dizer uma coisa para você, eu não estou fraco não, hein? Estou com 85 anos, mas muito disposto para tomar posse da bênção que Deus me prometeu. Eu tenho força, eu tenho saúde, eu tenho disposição, eu tenho apetite, eu tenho garra. Eu ainda acredito no cumprimento da promessa de Deus. Eu só quero a tua autorização, Josué. Eu só quero a tua bênção, Josué. Porque tu é testemunha, porque tu estava lá quando o Senhor me prometeu. Que o lugar que eu tivesse colocado a planta do meu pé seria meu. E eu ainda não tomei posse desta bênção. Eu esperei a terra, o povo se acalmar. Eu esperei Deus dar sossego à terra. Eu esperei o povo entrar. Eu esperei o povo tomar posse da sua terra. Agora é o seguinte, eu ajudei as outras tribos a tomar posse da sua bênção. Agora é o seguinte, me dá autorização, deixa eu cuidar da minha bênção. Sabe o que eu aprendi com isso? Muitas vezes, pastor Denil, a gente tem medo ou vergonha de pedir aquilo que nos é por direito. Não vou pedir não. Se eu tiver de receber, vou receber se me der. Josué era homem de Deus? Sim ou não? Josué foi chamado por Deus? Sim ou não? Josué recebeu a autoridade de Moisés? Sim ou não? Josué ouviu, ele estava presente quando Deus prometeu. Caleb, sim ou não? Mas se Caleb não tivesse lembrado Josué, o que teria acontecido? Ele ia morrer. E Josué não iria se lembrar, irmão. Ele iria morrer, já estava com 85 anos. Do lado dele, irmão. Hã? Tá bem do meu lado, vou te liberar não, vou te liberar. Tá comigo? Tá, ué, você tá bem, Caleb, você tá bem, mas é o seguinte, quem me prometeu foi Deus. Nem que eu fique um dia em cima daquela terra. Mas a Bíblia diz o seguinte, a terra de Hebron foi deixada para Caleb e os filhos de Caleb até o dia de hoje, ou seja, até o dia que o escritor estava escrevendo ali, ainda era dos filhos de Caleb. Ficou para a posteridade, para a herança dele. Ou seja, e hoje, no pleno século 21, eu estou falando o nome dele. Se ele recebesse essa promessa e tivesse ficado quieto, talvez hoje eu não estaria falando sobre ele aqui. Se ele tivesse recebido a promessa e morrido sem reivindicar sua bênção, passaria despercebido no texto bíblico e eu não estaria falando dele aqui. Eu estou falando dele porque foi um homem que acordou no momento em que todos tinham se esquecido dele. Ele diz, olha só, vocês podem ter se esquecido, mas eu não me esqueci do que Deus me prometeu. Não importa se eu vou viver um dia, ou 5 anos, ou 10 anos. Não importa. O importante é que eu vou bradar e dizer, tomei posse daquilo que Deus me prometeu. Chegou o dia tão esperado por Caleb. Chegou o dia que ele se apresenta a Josué. Imagina, às vezes dá um frio na barriga, né?
Está tudo quieto, tudo certinho. Será que ele vai achar que eu sou traidor? Será que ele vai achar que eu estou querendo fazer rebelião? Será que ele está achando que eu quero levantar o exército contra ele? Eu não quero fazer nada disso, eu quero Hebrom, só Hebrom, só Hebrom. E eu vou lembrar ele que ele estava lá, ele ouviu, eu vou lembrar ele. Não é possível que ele vai dizer que não é verdade, né? Ele trouxe a memória de Josué. E ele, né? Olha só, ele chega para Josué, olha só, Josué, da idade de 40 anos era eu. Imagina, um senhor de 85 anos, agora chega para Josué, que também já estava idoso. Josué também já estava idoso. Os dois eram próximos da mesma idade, irmão. Josué também estava idoso. A Bíblia diz que Josué morreu com 110 anos, né? 110 anos. Moisés 120 e Josué com 110 anos. Então, Josué também já estava com a idade bem avançada. E aí, chega agora um amigo de juventude dele, né? De combate. Chega para ele, olha só, da idade de 40 anos, era eu. Quando Moisés, o servo do Senhor, me enviou a Cades Barnea espiar a terra. E eu lhe trouxe uma resposta, como sentia, olha só, no meu coração. O que ele está falando aqui, pureza de coração. Eu falei o que estava dentro de mim. Por isso que eu agradei o Senhor. Porque eu falei o que estava dentro de mim e ele se agradou do que estava dentro de mim. Não tinha ódio, não tinha murmuração, não tinha desobediência, não tinha rebelião. Deus olhou isso tudo dentro do coração de Caleb e viu que existia um coração puro, um coração limpo. Mas ele diz, meus irmãos, ou seja, os meus companheiros que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos. A bênção que Deus te prometeu não é só para você, é para você e tua família. É para abençoar você e a tua família. Deus, Ele te fez promessa para abençoar você e a sua família. E ainda hoje, olha só, uma coisa é chegar para pedir devendo. Outra coisa é para reivindicar um direito. Eu não quero, Josué, que você ponha o povo em perigo. Eu não quero que você desfalque o exército para que eu seja abençoado. Não. Eu não quero que você sacrifique o povo por minha causa. Eu vou lá, porque eu sou forte, sou corajoso, sou determinado. Eu tenho coragem de ir lá. Eu vou com os meus. Vou na força e na promessa que o Senhor me fez. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, sou tão forte como no dia em que Moisés me prometeu, me enviou. Qual minha força era? É a minha força agora, para a guerra, para sair e para entrar. Não peça aquilo que você não possa administrar. Não peça aquilo que você não possa conduzir. Não peça aquilo que você não tem a condição de segurar. Não peça aquilo que você não tem a condição de conquistar. Ele tinha convicção, ele tinha certeza que a promessa que Deus lhe dera não era para ele ganhar, era para ele conquistar. E aí ele sabia, agora eu já estou velho, já estou idoso, estou com 85 anos, não terei mais condição de conquistar, só se me derem, porque conquistar não tenho mais condição
condição, mas ele não. Eu vou conquistar, eu tenho força, eu tenho saúde, eu vou para a guerra, eu estou disposto a ir para a guerra para pôr a mão naquilo que o Senhor me prometeu. Eu não vou desanimar. Não, não, não. Que coisa linda de Caleb, que ensinamento maravilhoso, irmão. Quantas pessoas estão aí pedindo, mas não fazem nada para receber. Querem tudo de mão beijada, querem tudo de graça, querem tudo sem fazer nada por onde. Planta para depois colher. A Bíblia diz que tem que plantar para depois colher. Caleb, ele não pediu nada a Josué. Eu não quero soldado, eu não quero que você desfalque o povo, não quero que você sacrifique ao povo, não. A única coisa que eu quero, Josué, é a tua bênção. Me dê a tua bênção, me dê a tua autorização, que eu vou lá com os meus e conquistar. Eu não quero de graça não, eu vou conquistar. Porque no dia que Deus me prometeu, eu tinha certeza que não era dado, era conquistado. E aquele lugar lá, os cananeus ainda estão lá. Eu vou expulsá-los de lá. Eu vou expulsá-los de lá. Aquela cidade não será mais conhecida como a cidade dos cananeus, mas a cidade dos filhos de Caleb, Hebrom. E a Bíblia diz que ele é da tribo de Judá. Não é isso? Glória a Jesus. E lá na frente nós vemos o primeiro lugar que Davi foi consagrado rei. Hebrom. Lá em Judá. Veja, irmãos. Deus honra a fé, a confiança, aqueles que confiam nele. Então, mais uma lição que aprendemos com Caleb. Se Deus me prometeu, então eu vou cruzar os braços, não vou fazer nada, não vou reivindicar, não vou trabalhar, não vou me esforçar, não vou plantar, não vou trabalhar, eu não vou ajudar os outros. Veja, nesses 45 anos, Caleb estava ajudando os outros a conquistar a sua bênção. E a dele, stand-by. Ajudando os outros a conquistar a sua bênção. Muitas vezes você fica tão focado na sua bênção, com a ganância, com o egoísmo, que não se predispõe a ajudar. Mas enquanto você está ajudando, Deus está conservando a tua bênção. Deus está conservando a sua bênção. 45 anos ajudando os outros. Mas ele chegou um momento que ele tomou atitude. Eu não posso esperar mais. Eu tenho pouco tempo. E eu preciso tomar uma atitude. Antes que eu perca minhas forças. Antes que eu perca o meu juízo. Antes que eu fique prostrado em cima de uma cama. Quantas pessoas, irmãos, têm tantas coisas para fazer, têm tantas decisões para tomar e ficam deixando para amanhã, Você pode fazer enquanto você está com saúde, você pode fazer enquanto você está com vigor, você pode fazer enquanto está com as suas faculdades mentais perfeitas. Eu não sei o dia da manhã, eu não sei o que pode me acontecer amanhã, eu não sei o que pode nos acontecer amanhã. E quantas pessoas ficam postergando decisões, e não sabe o dia da manhã. E Caleb entendeu o tempo de Deus. Se eu esperar mais, talvez não dê tempo de eu conquistar a minha bênção. Não dá para esperar mais. Eu tenho que fazer enquanto eu estou com força. Eu tenho que fazer enquanto eu estou com saúde. Eu tenho que fazer enquanto eu estou de pé. Eu tenho que fazer enquanto eu posso tomar a decisão por mim mesmo. Vai chegar o tempo que outras pessoas podem estar tomando decisão por mim, mas por enquanto eu ainda tomo as minhas decisões. E eu posso fazer. Eu posso mudar. Eu posso transformar. Eu posso fazer a diferença. Eu posso ainda ajudar a impactar. Eis que o segredo de Caleb para realizar grandes conquistas, e eu estou caminhando para o término. Primeiro,
primeiro segredo de Caleb para realizar grandes conquistas. E aqui não estou falando de pequenas conquistas, eu estou falando de grandes conquistas. Primeiro, perseverança em esperar o dia de realizar o seu sonho. Não desistir do seu sonho. Quantas vezes, irmãos, estamos passando por determinadas lutas e algumas pessoas querem nos desviar, querem fazer a gente voltar. Volta pelo caminho, esse caminho aí não, volta para nos fazer sofrer, para retardar a bênção, né? A bênção já estava na mão, mas aí, o que acontece agora? Você volta, vai ter que dar aquele círculo todo, 40 anos para chegar no mesmo lugar. Já estava com a mão na bênção. Por uma decisão errada, por ouvir quem não tinha que ouvir, ou por deixar se levar pelos problemas aparentes e não confiar que o Senhor é poderoso para dissipar aquele impedimento, aquela provação, aquela dificuldade que está se colocando diante de você. Perseverança em esperar o dia de realizar o seu sonho. Segundo, fé e confiança que Deus iria ajudá-lo a realizar o seu sonho. Terceiro, não perder o ânimo de querer realizar o seu sonho. Perseverança, fé e confiança e ânimo. A atitude de Caleb mostra que a perseverança na fé e a confiança em Deus e nas suas promessas produz ânimo, vigor, jovialidade na vida do idoso, fazendo-o caminhar de cabeça erguida, sentindo no coração alegria no Espírito Santo. Glória a Jesus. Existem muitos jovens hoje desanimados, que se acham sem forças para realizar muitas tarefas. Jovens, não estou falando de idosos não, jovens. E, ao passo que encontramos muita gente idosa, né? Mas com mente jovem. Você encontra jovens com mente idosa, encontra idoso com mente jovem. Mesmo que ela esteja dentro de um corpo velho e cansado, porque, no fim das contas, ela, sua mente, quem comanda, claro, guiada pelo Espírito Santo. Mesmo que aquela mente esteja dentro de um corpo velho, mas a mente está renovada, a mente está revigorada, a mente está funcionando e trazendo jovialidade para aquele corpo cansado, sendo revigorado pela esperança, pela fé, pela confiança, pelo ânimo. Siga o exemplo de Caleb, meu irmão, minha irmã. Conquiste a sua terra prometida. Não desista. Dê uma rejuvenescida em sua mente e resgate os sonhos perdidos. Você vai conseguir. Creia. Veja o que diz Efésios, no capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, diz que, é aquilo que eu estava falando, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Digo, os jovens correrão e se cansarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Glória a Jesus. E finalizando esse estudo, eu digo, perseverar é conservar-se firme e constante em um propósito, sem variar ou mudar de intento, é continuar, é ter fé,
E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Confiança, segurança íntima ou esperança em alguém. Ânimo é disposição resoluta em face das adversidades. Coragem, motivação, disposição num dado momento. Que Deus em Cristo continue vos abençoando e fiquemos com aquela palavra dita pelo apóstolo Paulo aos nossos irmãos lá de Coríntios, no capítulo 15, no versículo 58. Sejam firmes, sejam constantes, sejam sempre abundantes, trabalhadores, né, produtivos, sejam produtivos. Quando ele fala sejam abundantes, não sejam preguiçosos, sejam produtivos, sejam abundantes, sejam férteis no Senhor, porque o vosso trabalho, ele tem uma recompensa. Que Deus vos abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Você pode estar prostrado numa cama agora, até enfermo. E a enfermidade pode estar trazendo uma desmotivação, uma falta de fé em você. E fazendo com que a enfermidade, tentando obscurecer os seus olhos e dizendo, acabou. Aqui é o final. Aqui é o fim da linha. Mas eu quero dizer uma coisa. Essa enfermidade, ela pode ser apenas as muralhas de Jericó. E você pode passar por cima e conquistar a tua vitória, a tua bênção. Enquanto você estiver respirando, enquanto você tiver o fôlego de vida, não desista dos teus sonhos. Jamais desista dos teus sonhos. Ainda há esperança. Se você respira, porque ainda há esperança. Ainda há esperança de clamar, de pedir. Eu não tenho vergonha não, irmão. Eu já passei por certos apertos que eu falei para o Senhor, Senhor, me dá mais um tempinho aí. Se eu estou na fila, se está decretado, o Senhor muda a sentença. Não é porque tem uma sentença, aí vem profeta, tem sentença, tem. Eu não discordo da sentença, não. Tem sentença, mas o Senhor muda a sentença. Muda. Eu não duvido não, irmão. Deus usar alguém, tem sentença, está indo, está na fila. Tá bom, mas Deus pode mudar a sentença. Ele pode não me ouvir, pode não, agora chegou, não tem mais jeito, vem, amém. Mas ele pode ouvir, então eu vou pedir, peça. Quem pede, recebe. Pede, irmão. Pede com confiança, pede acreditando, pede com fé. Você que está nos acompanhando aí, você faça igual a Ezequias, vira a cara para a parede, fala alguma coisa para ele lá. Agora, o que você vai fazer com essa chance que Deus está te dando agora? O que você vai fazer com essa nova oportunidade que você está pedindo a Deus? Toda vez que eu peço uma nova oportunidade a Deus, eu tenho que fazer algo grandioso, melhor, magnífico. Eu tenho que retribuir, eu tenho que fazer. Para que eu estou pedindo? Para comer, beber e dar despesa para o governo? Mais um para solicitar o auxílio emergencial do Bolsonaro? Para que eu estou pedindo para viver? Para que eu estou pedindo para respirar? Para que eu estou pedindo para ficar aqui? A minha vida aqui tem que ter propósito, tem que ter um motivo. Eu não posso viver sem fazer algo, sem ter um objetivo. Ensinar os mais novos, ensinar os netos, deixar. Olha, irmãos, alguma coisa você tem que plantar. E eu me lembro, e eu fico assim encantado quando eu vejo o meu sobrinho, que já está com mais de 10 anos, quando meu pai foi recolhido, ele tinha assim quase uns 3 anos. Mas ele sempre, meu pai botava na cabeça dele, você é o pastor da terceira geração. Você é o pastor da terceira geração. Você é o pastor da terceira geração. Um dia ele falou para minha avó, vó, eu quero ser advogado, mas eu vou ter que ser pastor também, né, vó?
Porque o meu avô sempre falava que eu seria pastor. Então eu vou estudar, mas eu vou ter que ser pastor também, não vou ter que, vó. Porque meu avô sempre falava que eu seria o pastor da terceira geração. E olha que meu pai morreu em 2012. Uma criança com 3 anos de idade. O que você está plantando no coração do teu neto? O que você está plantando no coração do teu neto, da tua neta, de um sobrinho, de um filho, de um parente, dos irmãos da igreja? O que você está plantando? O que você vai deixar para a eternidade? O que você vai deixar? Eu sempre digo, e eu já disse aqui, há obreiro geração Abraão e obreiro geração Salomão. Quem se lembra disso? Lembra, irmão? Uns vão deixar grandes monumentos, como este aqui, ó. Às vezes eu fico pensando assim, quem idealizou não foi engenheiro, foi um homem simples. Não foi um engenheiro. Eu fico pensando assim, fiz faculdade, tenho administração, etc. Tantas coisas boas, tantas coisas legais que eu faço na igreja, mas eu acho que eu não conseguiria desenhar isso desse jeito assim. Não, acho que eu não conseguia, não. Muitos criticam, falam, reclamam, mas será que faria igual? Será que fariam melhor? Teriam que pagar para fazer. Da sua mente, que Deus dá, irmão. Isso é dom. Isso é dom. Deus deu. Agora, outros não vão deixar esses monumentos. São riquíssimos em bênçãos, mas eles vão deixar filhos espirituais. Obreiro geração Abraão. Daqui a 200 anos, 300 anos, 400 anos, 500 anos, você vai encontrar um filho do obreiro geração Abraão. São chamadas. São chamadas. Cumpre aquilo que Deus te chamou para fazer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pastor Denil, muito obrigado.